Glória a Deus por este amor tão grande, revelado a nós na cruz do Calvário. Que bom podermos estar na casa do Pai e podermos celebrar o seu nome nesta noite. Que Deus possa continuar falando conosco nesta oportunidade. Você que está conosco, nos dando a honra da sua presença, você que está aqui conosco pela primeira vez, segunda vez, você que vem em todos os cultos, Deus abençoe você, sua família, mas especialmente você que está aqui pela primeira vez, ao final do culto, ali no nosso balcão de informações, nós temos ali uma lembrancinha para entregar para você, você pode passar ali ao término do culto. E eu quero aproveitar este momento para convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, realmente aqui está mais quentinho hoje. Glória a Deus. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Está aqui no painel, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assentado como você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado pelos louvores que inspiram e que enaltecem o teu nome. Obrigado, Pai. Ó Deus, obrigado por esta bênção de podermos louvar o teu nome. Que privilégio, Pai. Agora, Pai, eu te peço que da mesma forma como o Senhor tem falado pelos louvores, continua falando aos nossos corações pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, no domingo passado, nós falamos a respeito do tema a identidade cristã na era do algoritmo. E nós falamos sobre algumas coisas que são importantes. Volta lá atrás, volta lá, isso, deixa aí. Mas hoje nós queremos fazer a parte 2 dessa reflexão, a identidade cristã na era do algoritmo, parte 2, mas na verdade vou trabalhar mais aqui, guardando o coração na era digital. Por quê, queridos? Por que um tema como este para um culto de domingo? Porque, irmãos, o nosso papel como igreja não é apenas nós falarmos apenas a respeito daquilo que nós vivenciamos no dia a dia como igreja, mas a nossa vida. Não adianta depois do culto que nós sairmos daqui, nós irmos para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e nós não colocarmos em prática o Evangelho. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem resposta para todas as demandas da vida. E uma das coisas que não é eu que falo, irmãos, não são pastores, são psicólogos, sociólogos, pessoas que até nem são cristãos, quando eles olham para a situação atual e a influência das redes sociais, como as redes sociais, como a internet molda o pensamento pós-moderno. Hoje, a praça pública, no tempo dos gregos, havia um lugar aonde os filósofos nas praças se reuniam para debater, para filosofar. Lá era o lugar onde surgia o pensamento, ali que surgia os pensamentos daquelas pessoas ali as pessoas aprendiam umas com as outras. Paulo, quando chega em Atenas, ele vai para um lugar como esse, um lugar chamado Areópago. O Areópago era um lugar onde as pessoas iam debater, conversar, e lá naquela, como que numa praça pública, Paulo prega o Evangelho, e ele conecta
a questão da cultura da época, a filosofia da época, e ele traz o evangelho mostrando. Ao passar em Atenas, a Bíblia diz que ele vê muitas imagens de vários deuses, e ele encontra uma estátua, e a estátua dizia assim: ao Deus desconhecido. E Paulo conhecia a história daquela estátua, e agora Paulo ele usa aquele contato, aquela questão cultural para dizer: olha, este Deus, que é o Deus desconhecido, porque não tinha nome, não tinha um busto, não havia uma estátua, era só um pilar, e estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, a partir daquilo ali, ele prega o evangelho e mostra que o Deus que para eles era desconhecido, era o Deus revelado em Cristo Jesus. E ele prega o evangelho. Hoje, o Areópago, a praça onde surgem as ideias, não é mais apenas aquele seu grupo de amigos que você se reúne para falar de futebol, de política. Hoje, a praça pública é a internet, que influencia o pensamento das pessoas. E nós falamos na semana passada a respeito disso. Eu quero introduzir, estou aqui pensando com vocês a respeito do sermão da semana passada. O primeiro sermão respondeu a pergunta: quem está definindo a minha identidade? Nós falamos a respeito de que a identidade recebida por Deus é melhor do que a identidade conquistada. Por que eu falei sobre isso? Porque, irmãos, a internet, as redes sociais, elas tentam moldar a nossa identidade. Você ouve o tempo inteiro aquelas comparações, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e a identidade das pessoas está ficando fragmentada por conta do mau uso das redes sociais, da internet de um modo geral. Você vai perceber até o final desse sermão que nós não somos contra. O evangelho não é contra, o evangelho nos ensina a como navegar neste oceano, cercado metaforicamente de tubarões. Entenda que a identidade não é construída pela sociedade, pelos sociólogos, não. A identidade do ser humano, ela foi recebida. Você nasceu, e ao nascer Deus, o Pai, já te deu uma identidade. E a nossa identidade maior, ao abraçarmos a fé em Jesus Cristo, é que nós nos tornamos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. A minha identidade não é o que eu faço. Eu costumo dizer, inclusive para colegas pastores, a minha identidade não é o que eu faço. Eu não sou pastor. Na minha certidão de nascimento não está escrito pastor Alberi Nascente Costa. Está escrito Alberi Nascente Costa, filho de Manuel Cândido Costa e Cidelina Nascente Costa. É o que está na minha identidade, é o que está na minha certidão, é o que está também na minha carteira de motorista, mas eu tenho uma identidade espiritual, e nela está escrito Alberi Nascente Costa, filho de Deus. Quem tem essa identidade aí? Levanta a mão aí, aleluia. Essa é a identidade que nós recebemos. O que a internet tenta incutir na sua mente? Você é os livros que você consome, você é o resultado das 5 pessoas que mais influenciam você. Aí o pessoal da nutrição, né, com todo respeito, você é o que come, você é o que lê, você é o filme. Irmãos, você não é nada disso. Estas coisas, obviamente, têm influência na sua vida. Então você não precisa ficar lutando, porque há uma doença muito séria na sociedade hoje. É justamente esta crise de identidade. É por isso que o moço, a moça, o jovem enfrenta esse dilema na escola. A comparação com as amiguinhas, com os amiguinhos, esta crise, e eu preciso então me moldar ao ambiente, me moldar às minhas amizades para ser aceito.
Eu preciso construir a minha identidade. E nesta crise, as pessoas se perdem. Nós ficamos com uma identidade fragmentada. Mas quando entendemos que a identidade que nós já recebemos de Deus, essa não é diluída pelo sistema. Essa identidade nos dá base para vivermos uma vida plena em Deus. Hoje eu quero pensar com você, esse segundo sermão é para responder: como então, pastor, proteger a minha identidade cristã em um mundo digital? Como proteger? Porque nós falamos também semana passada que aquilo que forma a minha mente, aquilo que trabalha na minha mente, isto acaba moldando a minha identidade. Veja como isso é sério. Da mesma forma, nós falamos que a identidade cristã, ela produz uma presença diferente, porque ao invés de nós ficarmos brigando com pessoas, dando ênfase àquilo que é polêmico, irmãos, o que dá engajamento? Polêmica. Tem até aquele memezinho, treta, 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 é o que dá engajamento, é o que dá views. Você quer aumentar o seu número de seguidores no Instagram? Começa a entrar em polêmica. Mas a que custo? Você vai se perder no processo. Você vai perder a sua identidade. E o testemunho como cristão vai ser péssimo. E nós nem percebemos, mas esse ambiente está à nossa volta. Então, como proteger? Até porque nós vivemos uma época, irmãos, em que nós protegemos tudo. Protegemos as nossas senhas, nossas contas bancárias, os nossos celulares, protegemos nossa rede social, alguns têm até aquela rede privada, Protegemos nossos documentos, mas existe algo mais valioso do que o dado digital. E é isso que você precisa proteger: o seu coração. Salomão não diz, guarde a tua reputação. Ele não diz, guarde a tua imagem, guarde os teus seguidores. Ele diz, guarde o teu coração. Porque tudo aquilo, meu irmão, que domina o coração do homem, dirige a sua vida. E nunca houve uma geração, irmãos, tão exposta à influência quanto a nossa. No nosso tempo, que não somos tão velhos assim, mas vamos pensar 20 anos atrás. Os nossos filhos, a nossa casa, ela tinha uma influência muito maior do grupo familiar, da sua casa, do núcleo familiar. E quando o jovem ia para uma outra cidade para fazer faculdade, que era muito comum, o contexto, eu sou de Porto Alegre, mas eu sei que muitas pessoas do interior do estado iam para Porto Alegre, iam para grandes capitais, para São Paulo, para estudar em universidades e estudar em escolas melhores. Mas naquela época, o jovem ia para esse ambiente acadêmico e ele voltava dotado de conhecimento, preparado para o mundo, mas a sua identidade não era mexida. Expandiu o seu conhecimento, mas hoje os nossos jovens entram no ambiente universitário e a sua mente, ela é fragmentada, a sua identidade é deturpada. Eu e a minha esposa estávamos olhando, ou melhor, a minha esposa viu e me comentou um Instagram de uma menina, jovem, andava por aqui, servia a Deus no passado. E se você olhar no Instagram dessa moça hoje, você fica apavorado. Entrou no ambiente acadêmico, ambiente universitário, e a sua identidade foi totalmente dilacerada. Dilacerada. A gente ouve depoimento de pais, que diz assim, a minha filha foi para a faculdade, foi para a Universidade Federal, ela se chamava Maria, agora ela se chama João. A sua identidade sendo roubada. E por que isso, irmãos? Porque nos falta entender que nós temos uma identidade que já nos foi dada por Deus. Enquanto nós não curarmos a nossa identidade, nós vamos sofrer com as pressões externas. Ele diz, guarda o teu coração,
porque aquilo que realmente domina o nosso coração, o nosso entendimento, vai dominar a nossa vida. E a geração atual passa por esta crise de identidade. O problema, meus irmãos, não é apenas o que vemos na internet. Não é só esse o problema. O problema é o que a internet está fazendo dentro de nós. E nós não percebemos. É sutil, é suave. Você que tem filho pequeno, meus filhos são adultos, mas eu tenho netos. Eu tenho netos e eu sei a influência da tela. Sabe-se que as telas, o estar conectado, gera dopamina, gera uma sensação de prazer ininterrupta. O feed, né, aquela tela, né, que você fica rodando ali, as páginas. Entenda, a primeira lição que Deus quer nos dar nesta noite, com base neste entendimento, é que o coração é o alvo da cultura digital. A Bíblia usa a palavra coração para falar do centro da pessoa, como os nossos desejos, afetos, as nossas vontades, as nossas motivações. Essa é a realidade. E o que acontece, irmãos, as redes sociais, elas não disputam apenas a nossa atenção, elas disputam os nossos afetos. Tem uma dinâmica para o pessoal que faz conteúdo para o Instagram, no final tem a chamada o CTA, né? Que é o Call to Action, chamada para ação. Você termina de falar daquela situação, agora, se você quer saber mais sobre tal coisa, me siga para mais informações, né? E o coração, e tu vê um videozinho, que legal, vou seguir esse cara. Daqui a pouco você está seguindo uma multidão, o seu feed poluído, você não sabe nem o que você está vendo por ali. Como falei semana passada, a ditadura do algoritmo. Aquele grande garçom da internet que ele vai alimentando, ele vê o que você assiste, o que você curte, e ele vai te alimentando. Vai, eu preciso do teu coração. Você pensa que eu quero o seu tempo? Não, o seu tempo eu já peguei, agora eu quero o seu coração, eu quero suas motivações, eu quero você, eu quero, e nós caímos de bandeja na ditadura do algoritmo. O mercado digital ele sabe muito bem que quem controla os seus desejos, controla suas decisões. A minha esposa, ela é minha policial. Eu estou vendo um negócio lá e no meu feed aparece muito curso de teologia, né? Que é aquilo que eu mais me interesso, né? Ela assim, não vai comprar mais curso, para de comprar curso, para. E o botãozinho, o dedinho nervoso, né? Mas esse curso aqui seria bom para mim, mas esse cursinho aqui, eu posso aprender mais sobre esse tema. Irmãos, tem curso para várias, a área da teologia é muito ampla. Se eu for comprar tudo que é curso que aparece para mim, não há salário que pague. A minha esposa, ela fica no meu pé, ela olha assim, não, para, calma, não te emociona. Se nós não cuidarmos, irmãos, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós ficamos reféns. Porque a internet sabe isso. O marketing é muito bem elaborado. Irmãos, veja bem, irmãos, eu já falei sobre isso semana passada, mas eu preciso ser muito sincero para vocês. É óbvio, nós não temos como fugir dessa realidade, mas nós podemos sim guardar o nosso coração para não nos tornarmos reféns, escravos. Quem sabe o culto hoje vai ser um culto de libertação. Não vai ser libertação de demônios. Mas quem sabe se libertar daquele momento que nós estamos tão acostumados na hora do almoço, com o celular na mesa ou na mão. E quem não tem o hábito, né, eu nem sempre, irmãos, a nossa mesa é num outro espaço, então muitas vezes eu não vou comer lá na mesa, a gente come na bancada, mas estamos ali
próximos, olho no olho. Mas às vezes, você sabe disso, nem na hora do almoço ou da janta, nós nos desconectamos. Você vem para o culto, esqueci a Bíblia, mas eu tenho celular. Agora, se você vem para o culto e esqueci o celular, você volta lá para buscar o celular, mesmo que você não vá usá-lo no culto, ou pelo menos não deve usá-lo. Nós estamos vivendo um processo em que nós, sem perceber, já estamos reféns. Nós somos constantemente bombardeados, meus irmãos, por comparação. Olha o carro desse camarada, olha a casa, olha o cabelo dela. Comparações, consumismo, sensualidade, vaidade e o pior, estamos sempre em busca de aprovação humana. O feed não é neutro. Ele está trabalhando, ele está tentando formar amores. Ou seja, capturar teu coração, teus desejos. Quem sabe nós precisamos de quando em quando fazer um detox de redes sociais. E o que isso fala comigo na vida prática, pastor? Como aplicar isso? O cristão, aquele que tem sua identidade em Cristo, ele deve parar de se perguntar: pastor, mas isso é pecado, pastor? Não, a pergunta não é essa. A pergunta deve ser: o que isso está produzindo no meu coração? Nós às vezes erramos a pergunta, porque nós temos uma ideia de que assim nós queremos ficar no limite. Pastor, até aqui pode, pastor. Para cá é pecado, mas aqui pode, né, pastor? E aqui será que pode? Não, mas e aqui, pastor? O que o senhor acha? Por que nós queremos viver sempre no limite do pecado? Porque quando nós perguntamos: isso é pecado? Será que eu assistir um jogo de futebol é pecado? É pecado isso? Nós queremos sempre flertar com o pecado. Até onde eu posso ir? Mas a pergunta não é esta. O que isso está afetando o seu coração? Não é se é pecado ou não. E se nós quisermos flertar com o pecado, ficarmos sempre na corda bamba, uma hora a gente vai cair. A pergunta que nós precisamos reformular na nossa mente não é: pastor, então o Instagram é pecado? Claro que não. Pastor, é pecado a internet? Não, irmãos, eu sou de uma geração que eu fui ensinado que era pecado ter televisão. Eu sou dessa época. Tem alguns aqui que eu não vou pedir para levantar a mão para não denunciar a idade, que eram dessa época. Em alguns arraiais, ainda, em algumas denominações, ainda é tido como pecado. Mas a questão é que nunca se perguntou o que aquilo pode causar no coração humano. Não é questão de ser pecado. A questão é como isso está afetando o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com Deus. Porque eu acabo tendo o meu tempo fragmentado, diluído. O feed não é neutro. Segunda lição: a comparação é uma das maiores ameaças à identidade cristã. Gálatas capítulo 1, verso 10, declara o seguinte: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Essa tradução está na NVT, nova versão transformadora. Paulo declarando: olha, Paulo, ele estava vivendo um momento na carta aos Gálatas, em que ele estava sendo pressionado, porque havia grupos que não aceitavam o apostolado de Paulo, porque Paulo não tinha andado com Cristo. Então o contexto dessa fala de Paulo é que as pessoas queriam intimidar Paulo.
Mas Paulo tinha entendido quem ele era. Não é aquela coisa assim de nós não termos que prestar contas das nossas atitudes. Não é isso. Não é de nós não estarmos cuidando do nosso testemunho público. Não é isso que Paulo está falando. Que alguém pode pegar essa fala e dizer assim, viu, pastor? É por isso que eu não dou bola porque os outros pensam. Eu conheço. Pode pensar o que quiser de mim. Não é por aí também. Olha só os extremos, os limites. Não é isso. O que Paulo estava falando aqui, irmãos, é que ele estava vivendo um momento em que aquelas igrejas da região da Galácia estavam contestando quem ele era. Tu nem é apóstolo, Paulo. Mas Paulo está dizendo, por acaso eu estou buscando a aprovação de vocês? Ou estou buscando a aprovação de Deus, o Deus que me chamou, o Deus que confiou a mim o ministério? E se eu estivesse buscando a aprovação de vocês, eu não seria servo de Cristo. Eu não sou servo de vocês, eu sou servo de Cristo, porque Ele me chamou e Ele me fez apóstolo dEle. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que acontece, irmãos? A rede social cria uma vitrine enorme, uma vitrine global, podemos dizer. Então agora nós ficamos o tempo todo comparando a nossa aparência, a nossa família, o nosso ministério. Ah, mas viu, a igreja do fulano tem lá tantos mil membros. Glória a Deus, que tem o dobro. Ah, mas viu, o fulano tem tantos mil seguidores. E a comparação das finanças. Viagem de sucesso, irmãos. Quem não queria viajar, obviamente, para aquelas paisagens lindas que os influencers vão? Você sabia que tem influenciadores digitais que alugam uma Porsche, um carro, para fazer vídeos? O carro nem é dele. Tem uns que alugam, por um determinado tempo, mansões enormes. E durante muito tempo fazem conteúdo e mostram mansões e meu Deus. Eu não estou dizendo que não tem alguns que não tenham conquistado isso mesmo. Não me entenda mal. Mas é sabido e notório que há muitos casos de charlatões, sei lá, né? Acho que é charlatão mesmo, charlatões, que alugam uma mansão, alugam um carro, para poder fazer conteúdo, para capturar o seu coração, para capturar a sua mente, para capturar, e eles trabalham em cima do nosso coração, dos nossos desejos. Mas o que acontece, irmãos? Quando começamos a comparar tudo isso, a comparação gera em nós, sabe o quê? Inveja, frustração, ansiedade, sentimento de inferioridade. Eu falava a respeito de um pensador canadense que ele fala das doenças causadas nesse tempo, doenças emocionais causadas por influência justamente deste tempo, em que as redes sociais estão moldando a identidade das pessoas. Irmãos, eu sei que vai ter muito brasileiro que vai ficar assim amanhã. Ai, eu torço para o Japão, eu torço para o Brasil. Japão ou Brasil, porque eu sou dorameiro, né? Então, mas eu... Para com isso, deixa a Dilson. Para com isso, né? Eu também gosto da cultura oriental, mas irmãos, eu não estou brincando, isso é real. A nossa mente, a nossa mentalidade está sendo capturada. Mas enquanto a comparação causa tudo isso, e nós nos comparamos com este ou com aquele, eu tenho uma notícia para você, o Evangelho nos lembra algo poderoso, meu irmão. Você não foi chamado para ser o Ronaldo, você não foi chamado para ser outra pessoa, você não foi chamado para ser o Nicolau, o Alberi, você não foi chamado para ser outra pessoa, você foi chamado para ser quem você é. Você não foi chamado para ser o Whindersson Nunes,
Você não foi chamado para ser Felipe Neto, e glória a Deus por isso. Ainda bem. Você não foi criado por Deus para ser uma cópia mal acabada de alguém. Você tem uma identidade, uma personalidade, você tem uma alma, você tem uma história, e ninguém pode mudar isso, mas a tua história está sendo construída em Deus. Não permita que o feed, sabe o que é o feed? Os jovens sabem, né? Algum talvez um pouco mais maduro que eu, talvez não saiba. Aquela tela que fica rolando lá no Instagram, aquela tela que você rola ali no Facebook, acho que o TikTok, né? O YouTube não tem feed, mas, né, tem só os comentários ali. Mas aquela telinha que você fica lá com o dedinho lá, esse dedinho chega a ser musculoso, irmão, de tanto fazer assim, né? Rapaz, o cara carrega umas 3, 4 sacolas com esse dedo assim, ó. De tanta musculação que faz mexendo no feed. O feed, aquela tela, ela captura o nosso coração. Você foi chamado para ser fiel ao chamado do Senhor para a sua vida. Entenda uma coisa: não somos contra a pessoa conquistar e chegar e conquistar o sucesso. Mas entenda uma coisa: o sucesso de outra pessoa não diminui o propósito de Deus para a sua vida. Dizia um pensador cristão: sucesso, para mim a melhor definição de sucesso é entender o propósito de Deus para a minha vida e cumpri-lo. Se o propósito de Deus para você é você ser um médico, então cumpra esse propósito e seja um ótimo médico. Seu propósito é ser um professor, estude, se prepare e seja o melhor professor naquela área. Não faça pela metade as coisas. Se o propósito de Deus é você ser um pregador do Evangelho, aqui vai a dica: para ser um bom pregador tem que gostar de ler, e não ler pouco, ler muito. Tem que gostar de leitura. Assim como se você quer ser um bom médico, um bom advogado, um bom profissional, se você não gosta de ler, já começou errado. CCE, começou comprando errado. Começou errado. Irmãos, tem que papirar, como dizia o meu pai. Então, o sucesso de outra pessoa não diminui a minha vida. É óbvio, irmãos, aquilo pode ser uma inspiração, ou coisa boa. O fulano, melhor baterista, o cara toca muito, isso pode ser uma inspiração para mim me aperfeiçoar. Quando eu vejo alguém sendo bem sucedido numa área que também é a mesma minha, aquilo tem que me inspirar, não causar inveja. Agora, quando o meu coração não está guardado, ele é tomado por sentimentos ruins. Quando Pedro perguntou para Jesus sobre João, né, naquela clássica passagem, quando Jesus ele chega à beira do mar e os discípulos tinham voltado a pescar depois da ressurreição de Jesus, eles estão pescando, e aí Jesus chega no beira do mar e fala para eles: jogue a rede para a direita. Aí Pedro, os outros olharam lá e lançaram a rede e pescaram um monte de peixe, e aí o que acontece? Aquilo era um reflexo da primeira vez que Jesus encontrou os discípulos. E quando Pedro vê aquilo, a Bíblia diz que Pedro, ele mergulha na água e ele sai nadando, nem espera os companheiros ir até a beira da praia onde estava Jesus, e Jesus começa a travar um diálogo com Pedro, e Jesus fala para Pedro: Pedro, me amas? Eu te amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu te amo, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Aí, Pedro pergunta, na frente dele estava indo João com os outros discípulos, e Pedro pergunta assim: Jesus, e quanto a João? Jesus: quanto a João? O que te importa? Se eu quiser que ele fique até que eu venha. Pedro, falando contigo, Pedro. Quanto a você, Pedro, me segue. Entenda, queridos. Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu tenho para João, o sucesso que ele terá,
os propósitos que Ele terá, é para Ele, mas para ti eu tenho um propósito. Ei, não se preocupe, não se frustre com o sucesso alheio. Preocupe-se em cumprir o propósito que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Liberte-se das comparações. Esse continua sendo o nosso chamado diante de Deus. Uma outra coisa que é importante para guardar o nosso coração é entendermos, querido, que a identidade cristã é preservada pela nossa comunhão com Cristo. João 15, versículo 4 diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Irmãos, entenda uma coisa, o problema da maioria de nós não é o excesso de tecnologia. Não, irmãos, não há problema. Eu gosto de tecnologia, eu gosto. O problema não é este. O problema é a falta de permanecermos em Deus. Muitas vezes gastamos horas e horas conectados e poucos minutos permanecendo no Senhor. O algoritmo nos visita diariamente, mas a palavra de Deus nos visita de vez em quando, ocasionalmente. Talvez alguns, não aqui, mas lá em Porto Alegre, vocês não fazem isso, mas talvez lá em Porto Alegre alguém larga a sua Bíblia quando chega em casa depois do culto e só vai abri-la de novo no próximo domingo, quando o pastor diz: abra as suas Bíblias em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Uma dica: eu sempre gostei de fazer meu devocional usando a própria Bíblia do celular, porque eu posso ouvir e ler ao mesmo tempo, mas eu estou tirando isso do meu calendário pessoal, porque aí eu estou, de repente, com o celular, estou ouvindo a Bíblia que eu tenho offline, a maioria dos irmãos tem também, você coloca o fone, você pode ler e ouvir, é muito bom você ouvir e ler, só que daqui a pouco, notificação, plim! Aí você fica se coçando, o que será? O que será? Então, volte a fazer o seu devocional na sua Bíblia física. Você que tem hora de fazer devocional, você que não tem, passe a ter, né? Pegue a sua Bíblia, um papel, uma caneta. Aí eu vou estudar esse mês o livro tal, e pegue aquele livro, leia aquele capítulo, anote aquilo que o Espírito Santo trazendo no seu coração, as impressões, aquilo que Deus falar com você, anote, volte a usar a sua Bíblia física para o seu devocional pessoal. Um detox digital. Entenda que justamente aqui está a nossa batalha. O feed fala mais conosco do que Cristo. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa, para a aplicação já ao sairmos daqui. Não basta reduzir o tempo na tela, não basta, é preciso aumentar o tempo aos pés de Jesus. Eu lembro que, não sei, não foi na Copa passada, eu acho que foi numa outra Copa, eu vi um pastor comentar num culto, numa igreja, ele falou assim: meus irmãos, olha, para cada jogo que você vê, você vai gastar pelo menos 2 horas vendo um jogo, invista pelo menos 1 hora em oração. Pediu bastante, né? Mas às vezes, irmãos, o nosso tempo é tomado. Então não basta reduzir tela, precisamos também ampliar o nosso tempo aos pés do Senhor. O vazio da alma humana, meus irmãos, não é resolvido se você, pastor, eu já sei, eu vou chegar em casa agora, uma atitude radical, vou desinstalar o Instagram. Vai durar 15 dias essa febre. Não faça isso. O vazio não é resolvido por desinstalar um aplicativo. É resolvido como, pastor? Permanecendo em Cristo, buscando sua presença. E por último, eu quero encerrar dizendo, a 4ª lição: o coração guardado em Deus reflete Cristo até mesmo no mundo digital. Olha que Mateus escreve dizendo, Mateus 5, 14 ao 16, assim:
Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Aleluia! Jesus não nos mandou fugir do mundo. Ele mandou nós sermos luz. Nós sermos sal na terra. Nós sermos luz neste mundo. Ele não mandou você se esconder numa caverna. Ser um ermitão. Na Idade Média surgiu a figura dos mosteiros. Alguns religiosos, eles entendiam que a única forma de ter uma vida santa era viver isolado. Então eles ficavam em mosteiros. E o mosteiro teve o seu papel na história. Porque muitos monges destes mosteiros eram monges católicos. E muitos deles, eles escreviam a Bíblia à mão. Então teve um papel importante também. Mas havia uma ideia que a espiritualidade só podia ser vivenciada se ficássemos escondidos, longe da influência do mundo. Não, Jesus não chama para você ser um ermitão, se esconder numa caverna, ir para uma ilha deserta, não. Ele chama você para ser luz em um mundo que está em densa escuridão, ser luz em meio às trevas. Esse é o nosso chamado. Portanto, entenda, as redes sociais, elas não só podem, como devem ser o seu campo missionário. Eu tenho visto com muita alegria, meninas, 15, 16, 17 anos, até menos, fazendo conteúdo evangelístico para o Instagram, falando de Jesus abertamente, abrem a câmera e falam da sua experiência com Deus. Eu, um cabeça branca de 53 anos, falando para jovens no Instagram, não vai rolar. Eu vou me comunicar com a minha geração. Mas meninas que tem aqui, jovens que tem aqui, use seu Instagram como ferramenta para a glória de Deus. Ao invés de usar o Instagram para tirar aquelas fotos sensuais, vocês estão entendendo, né? E ainda bota o versículo bíblico. Misericredo. Aí posta uma foto, o cara fortão, musculoso. Aí tem que tirar uma foto mostrando bem meu bíceps. Aí tem camisa melhor. Para com isso. Deixa Deus. Use as redes sociais para a glória de Deus. Seja um instrumento de encorajamento, uma ferramenta de testemunho. Mas isso só acontece, irmãos, se o seu coração estiver protegido. Porque quando Cristo controla e governa o coração, o conteúdo muda, as palavras mudam, as reações mudam, os relacionamentos mudam. Esse é o nosso chamado como igreja. Deus quer usar as suas redes sociais para a glória dele. Pastor, eu produzo conteúdo para a minha empresa, para o meu negócio, para a minha profissão. Glória a Deus, irmãos, bênção demais. Mas eu tenho visto pessoas de vários nichos. Eu não sou alguém que não acompanha as redes sociais, eu acompanho. Eu tenho visto profissionais de vários nichos, profissionais que não são cristãos e produzem ótimo conteúdo, sem expor sensualidade, sem expor o seu corpo, sem expor coisas que não precisam para dar engajamento. Eles usam a sua capacidade intelectual, cognitiva, eles atraem seguidores pelo conteúdo, pela qualidade daquilo que eles falam, não porque estão se expondo nas redes, porque esse é o caminho mais fácil. O caminho do algoritmo é justamente o mais fácil, o caminho da sedução.
o caminho da exposição, o caminho da contenda. Mas Deus quer usar a sua vida. O maior perigo da era digital não é perder dados, é perder o coração. O maior perigo da era digital não é ficar sem internet, é ficar sem comunhão. Não é perder seguidores, é perder a sensibilidade espiritual. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Hoje é um culto de libertação. Sabe por quê? Nós nem percebemos, mas muitos de nós, e por que não ser bem realista, todos nós corremos o risco de ficarmos algemados de forma sutil. Hoje Deus não está perguntando para mim e para você quanto tempo você passa online. Ele está perguntando para mim, Alberi Nascente Costa. Alberi, quem possui o seu coração? Porque a palavra de Deus nos mostra claramente, aquilo que possui o meu coração, o seu coração, vai moldar a sua identidade. Mas nesta noite, eu creio piamente que somente Cristo é digno de ocupar o seu coração. Entenda, se você prestou atenção em todo o sermão, e se você não ouviu o sermão da semana passada, vá e olhe no YouTube. Em nenhum momento eu estou convidando você a ser alguém alienado, alguém que não entenda o mundo à sua volta, não é isto. O convite do Evangelho é você saber cuidar o seu coração. Provérbios capítulo 4. Se você puder, leia todo ele na sua casa depois, todo o capítulo 4 de Provérbios. Capítulo 4 de Provérbios é um capítulo onde um pai, a saber, Salomão, ele está dando uma série de conselhos a um filho. Provérbios 4 fala de um pai em que cada versículo é um conselho prático para que aquele filho seja bem sucedido. Leia Provérbios da seguinte forma: Provérbios capítulo 4 é o teu pai dando conselhos a você como um filho amado de Deus que você é. É Deus dizendo: meu filho, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda a tua alma. Porque dela procedem as fontes da vida. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e apenas ouça.